Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. E Emmanuel comenta na lição 167, observemo-nos. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele, nele também deve andar como ele andou, deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Vamos lá, é um comentário que esse estudo de hoje fala, aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. E é claro que dentro da imperfeição que a gente se encontra de maneira generalizada aqui no planeta Terra, fatalmente a gente vai se enquadrar em uma dessas 6 afirmações aqui, desses 6 parágrafos que Emmanuel deixa para a gente. É interessante quando a gente tem acesso a lições como essa, porque a gente deve pegar, por exemplo, esses 6 parágrafos e, como se fosse uma vistoria, a gente diariamente na nossa vida, a gente fala, vem cá, e hoje, ó, eu afirmei viver com a bondade de Jesus. Mas se eu estou me afirmando viver com a bondade de Jesus, será que eu me atirei contra alguém através da maledicência e da crueldade? E fazer uma interpretação mesmo bem criteriosa, bem detalhista sobre isso. Porque, por exemplo, se a partir do momento que eu vejo uma piada, uma maledicência, alguma coisa num aplicativo, por exemplo, de WhatsApp, e que eu compartilho, eu estou contrariando isso aqui. Então, o que eu afirmo viver com a bondade de Jesus, mas na verdade eu estou tomando caminhos contrários, né? Crueldade, maledicência. É claro que vai ter alguns desses 6 parágrafos aqui que vão estar muito no extremo, e de repente a gente vai olhar para eles e não vai se enquadrar tanto neles não. Mas vai ter alguma coisa aqui que vai mexer com a gente, aí cada um vai fazer a sua análise pessoal e vai falar, pô, de que adianta eu reconhecer a beleza do Evangelho, eu reconhecer a superioridade do Cristo, eu dizer, afirmar para todo mundo, eu sou cristão, eu acredito, e ao mesmo tempo falar assim, não, eu sou cristão porque eu sou filiado a essa ou aquela denominação, se na verdade eu não ando com Cristo. A gente está sempre batendo nessa tecla de que no Evangelho vem dizendo, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, não. Porque tem um monte de gente por aí que, não, eu sou cristão, eu sou isso, mas na hora que vem as provas e os testes, ele mostra, na verdade, que o ser cristão está apenas na ponta da língua, nos lábios, mas não está ainda nos exemplos e nas atitudes. Mas vale a pena a gente analisar cada parágrafo desse, porém ele fala assim, tem gente que assevera compreender o otimismo do Divino Mestre, mas entra nas sombras do pessimismo e do desespero. Aí já mexe mais com a gente, porque a gente vivendo nessa fase de pandemia, quando a gente tem notícia de que nossos amigos estão adoecendo e alguns amigos estão desencarnando também, começa a bater esse pessimismo, o desespero, mas aí naquele momento a gente peraí, isso tudo tem uma razão de ser, se essa pessoa está desencarnando ou está doente, faz parte da programação dela que isso aconteça, se está acontecendo é o melhor que tem que acontecer, a gente começa a exercitar a nossa fé, mas num primeiro momento o pessimismo e o desespero bate a nossa porta sim. Aí vem quem proclame a fraternidade do Cristo, mas incentivando a separação e a discórdia. Um Cristo que pediu até para que se amasse o próprio inimigo, né? Faz esse esforço de ter o amor ao inimigo. Não, aí eu começo, em nome do próprio Cristo, como já aconteceu várias vezes por aí, as pessoas travarem verdadeiras guerras religiosas. A gente sabe que hoje não tem mais a gravidade
que teve na época das cruzadas, pelo menos a nível aqui do país que a gente vive. Mas se ela não tira vidas, igual ainda tira em outros países, a diferença religiosa acaba com amizades, acaba com relacionamentos, separa casais, faz um estrago ainda muito grande. E por quê? Por conta de questões de interpretação. De repente eu interpreto dessa maneira, acho que eu sou o dono da verdade, quero submeter todo mundo que está convivendo comigo à minha maneira de interpretar. Né? Então, proclama a fraternidade do Cristo, na verdade, incentiva a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor e a gente se acomoda na preguiça e no comodismo. Esse aqui vai estar sempre pegando a gente de alguma maneira, né? Porque a gente vai estar sempre vendo, aprendendo até com o próprio Cristo mesmo, que o Cristo jamais parou, cessou, parou para descansar, e Ele está trabalhando até hoje, né? O tempo todo velando por cada um de nós aqui, como se nós fôssemos, realmente somos, uns tutelados dele, aqueles alunos que estão chegando para a escola, ele está de olho em cada um, e enquanto a gente não reunir condições da gente ir embora daqui para um outro lugar, para as várias moradas da casa do Pai, a gente continua aqui batendo cabeça num mundo de expiações e provas, um mundo com muita dor e com muito sofrimento. Aí fala assim, mas tem gente que louva a simplicidade, mas acaba complicando todos os problemas da estrada. Tem aquelas bifurcações, a gente está sempre tomando todas as vias, mesmo sabendo desde já que a via mais correta seria essa, mas a gente quer experimentar o outro lado e acaba tomando caminhos. Esse anterior também, que vem falando da preguiça e do comodismo, só dizer para a gente que a gente tem que estar o tempo todo se reinventando para poder estar utilizando a nossa energia da melhor maneira possível. E depois ele fala, ó, tem gente que fala da paciência de Jesus, mas a gente se agarra ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Pisou no nosso pé, contrariou um pouco nossos interesses, a gente bota para fora o leão que tem dentro da gente. Então, fatalmente, a gente vai se encontrar nesses parágrafos e vai fazer assim, uma vistoria, né, dentro daquele vigiar e orar, diariamente. Fala, eu violei isso aqui hoje? Eu violei isso aqui hoje? Por isso que a recomendação de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, fala para a gente, né, todo santo dia, dá uma passada por tudo que você passou naquele dia, busca na sua memória se você não fez alguma coisa que possa ter desagradado alguém, que seja contrário ao Evangelho, e se identificar, procure corrigir a partir de agora. Tem coisa que a gente não consegue mais reparar, então a gente compensa de alguma maneira, né? Mas continuando aqui, ele fala que se nos confessamos aprendizes do Evangelho, vamos observar os nossos próprios passos, lembrando que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. E assim compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo do divino. Por isso que a cobrança maior que a gente tem tido, quase que diariamente, quase que diuturnamente, né, hora por hora, vamos procurar, dentro dos nossos exemplos, das nossas atitudes, nos adequar ao Cristo. E a gente se reconhece tão pequenininho, porque a gente sabe que, às vezes, com um pequeno desafio, a gente parece que toma o caminho contrário, mas aí levanta a cabeça, falando, agora eu quero, é uma determinação minha, eu quero chegar a esse ponto. Então, quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele, deve também andar com ele, ele está querendo dizer, quem afirma seguidor de Jesus, tem pelo menos o compromisso de estudar a sua vida e de procurar praticar aquilo que ele está fazendo, né, dentro do perdão, dentro do amor a todos, dentro das leis do trabalho, porque Jesus também teve o seu trabalho, ele era carpinteiro, ele estava ali procurando não se dar bem, né, em cima das pessoas, em prejuízo dos outros, não, ele estava ali o tempo todo colocando o trabalho dele à disposição e de maneira honesta, está dando continuidade. As pessoas desprezam esse lado, né? Mas até hoje, né, na época eu não conseguia, até hoje ninguém consegue se manter sem ter um trabalho. E Jesus teve o trabalho dele e conseguiu, né, disciplinar o seu horário a ponto de ser um profissional e ser, né, um missionário aí de Deus diretamente com cada um de nós. Então, se a gente está com aquela proposta mesmo de buscar o Cristo, que o Cristo possa estar sendo o nosso foco diariamente. A gente tem que estar o tempo todo na leitura edificante, na prece para poder fazer a sintonia com esses amigos e, de preferência, no trabalho que faça a diferença na vida de alguns. Daqueles mais próximos também, mas lembrando que os mais próximos acaba sendo que é uma obrigação, né? Quando sai do caminho dos mais próximos e passa para outras pessoas, aí sim a gente está no caminho da caridade, está começando a descobrir o que o Cristo
representa para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.